pergunta para nós seria a primeira, mais para aguçar aí a nossa busca, né? Qual a causa pela qual eu sou capaz de entregar-me? Qual a causa que me põe de joelhos? Pensando na missão zero, ela é a causa que eu me coloco diante do Pai e me ponho de joelhos por ela. Que desafios tem esta causa que eu sou capaz de dar a minha vida, de entregar os meus bens? Qual a causa que me desafia, me cativa e me anima como resposta à minha geração? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Se Paulo é grato por esse mistério que lhe é revelado, qual o mistério que Deus tem nos revelado? Na teologia, a revelação é a iniciativa de Deus em se tornar conhecido dos seres humanos. É isso que é entendido como revelação. E a fé é a nossa resposta ética a essa manifestação de Deus. Ou seja, quando Deus toma a iniciativa de se tornar conhecido dos seres humanos, Ele vai usar vários instrumentos. A natureza, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhai para as aves dos céus, lírios do campo, e tirem lições disso aí, vai ter com a formiga. Espero que você me entenda, né? Um grupo que diz só a Escritura, né? Deixa eu então dizer um pouco sobre isso. Antes de ser escrito, eu acho que já era revelação. Ou seja, uma mãe amamentando uma criança é uma revelação de Deus. Alguém testemunhou sobre essa revelação. Os céus manifestam a glória de Deus no firmamento, anuncia as obras de suas mãos, continua sendo revelação. A experiência humana, quem recebe uma criança, me recebe, quem me recebe, recebe meu Pai que está no céu. No meu entendimento ainda é uma revelação. Um capitão que converteu-se lá na nossa comunidade, ele é capitão da polícia em Fortaleza, e é ele quem coordena todo o trabalho da chamada polícia comunitária, essa polícia chamada também de policiamento do quarteirão, que acontece lá em Fortaleza. E ele conversando comigo, nós aceitamos o desafio de pegar, foram 47 soldados e cabos que aceitaram ficar uma semana nas salas de crianças, nas salas de escolas públicas, com as crianças e os adolescentes sem farda, assistindo às aulas e partilhando com as crianças. E depois foi mais de uma semana, mais ou menos 9 a 10 dias. E depois dessa experiência nós fomos ouvir o testemunho de cada um deles. Tinham 3 coronéis, estava lá o capitão, e cada um dava um testemunho chorando, os bilhetinhos que eles recebiam das crianças, né? E um parrudão levantou-se e disse: vocês sabem como que eu era? Você conhece aqui nas ruas. E já emocionado ele disse: minha esposa disse que eu não sou mais o mesmo camarada, que eu não sou mais a mesma pessoa. Meus filhos estão dizendo que eu sou um homem diferente, que eu mudei muito. E aí o cara foi, olhou e disse: é verdade, você mudou muito, você é uma pessoa diferente. E aí me veio à mente imediatamente esse texto: quem recebe uma criança, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o Pai que está no céu. Ou seja, presumo que aquele cidadão estava passando por um processo de conversão, e nem ele sabia que estava passando por um processo de conversão, e nem a nossa mentalidade religiosa chamaria isso de conversão. Então, a revelação é esse ato de Deus se manifestar. E a fé é a nossa resposta ética à manifestação de Deus. Eu estava no Rio Grande do Norte dando um curso sobre interpretação bíblica, e um rapaz me perguntou assim: pastor Carlinhos, o senhor acredita que uma jumenta falou lá no Antigo Testamento? Aí eu disse: meu querido, o milagre não é a jumenta falar, o milagre é o profeta escutar. Então, o milagre não é a jumenta falar, o milagre é a gente escutar. As jumentas continuam aí. Como elas são meio não, quase totalmente pentecostais, eu digo isso como vertente pentecostal, não é problema, fica tranquilo. Parece que o que a gente não sabe é interpretar a mensagem, tem que ter o dom de interpretação. Observa o Moisés lá com aquela experiência tão trivial que foi a sarça ardente lá no deserto, né? Uma plantinha. E o texto não diz que Deus falou lá de cima, Deus diz que Deus falou do meio da sarça. E Deus do meio da sarça falou com Moisés. Não estou aqui propondo nenhum panteísmo, mas eu estou dizendo que a natureza continua aí conversando com a gente. O Jeremias fala de vara de amendoeira,
de uma panela que o bico vinha do norte, né? Da argila que estava nas mãos do oleiro, e a argila caiu das mãos do oleiro, e dali ele cria uma mensagem. Eu estava em Angola num período em guerra, com muita dúvida se devia vir embora ou não, e uma tensão muito grande. E eu lembro que um dia pela manhã, no café da manhã, querendo tomar essa decisão sobre a vida, no café da manhã nós oramos, e depois comentei com a Dinha. Dinha, eu descobri que eu sou dependente de creme de leite. Eu havia procurado naquele contexto creme de leite em tudo que era lugar e não encontrava creme de leite. Comecei a perceber que eu era dependente de creme de leite. Conversei sobre isso, né? Geralmente eu saía muito cedo de casa, ia para o campo, para as atividades que a gente tinha que fazer e voltava no final do dia. Então fazia uma melhor alimentação bem cedo e para não estar se deslocando muito das condições de risco, voltava no final do dia. Quando eu voltei no final do dia, a Dia disse: Carlinhos, você não sabe o que aconteceu? Nós conversamos aqui sobre creme de leite. Uma senhora veio aqui em casa, ela é do Rio de Janeiro, esposa de um funcionário da Odebrecht, e a família está indo toda embora por causa desse contexto de Angola e tal. A família está indo toda embora. E ela disse que trouxe do Rio uma caixa de creme de leite com 24 latas de creme de leite. Ele queria saber se eu não queria. Eu disse: sim, quer dizer, não, já está aqui em casa, comprei baratinho e tal, né? Aí na hora eu fiquei pensando se Deus queria realmente atender os meus apetites por creme de leite, ou se Deus estava dizendo que participava na mesa com a gente, do bate-papo, da conversa, e estava sinalizando que Ele estava presente com a gente. Então a mensagem não era se eu queria ou não comer creme de leite, era dizendo: eu estou com você no caminho. Foi essa a mensagem que aquelas 24 latinhas falaram para mim. Era um coral, né? Já era só uma latinha conversar. Então quando alguém pergunta assim: você acredita que uma pimenta fala de camarada, você acredita que em coral 24 latas de leite, de creme de leite falam comigo? Então 24, elas falam comigo, né? Então eu queria chamar a atenção para você a respeitar muito esse aspecto da sua singularidade. Como é que Deus fala com você? Como é que Ele chama você? Como é que Deus conversa com você? Algumas pessoas têm aquele jeito de, me parece, falam assim: não, eu tenho certeza e vou. Eu sou o contrário, eu vou com medo. Depois que eu fui, eu descobri que Deus estava na história. Eu nunca fiz assim com certeza. É o meu jeito de funcionar. Eu vou na dúvida. Eu vou porque eu confio em Deus, né? E espero que comigo e com você aconteça o que aconteça com Jonas. Não foi para Nínive, foi para o navio e todo mundo do navio se converteu. Fazer o quê? Mas se esse homem, essa mulher que na dependência de Deus segue os rumos e segue o caminho, talvez outros tenham mais certeza. Então respeitar essa singularidade, essa forma. Então Deus dialoga conosco dessa maneira, com várias, e você vai encontrar esse registro na Bíblia. Eu encontro isso muito nas comunidades de periferia. A maneira como Deus fala com a senhora, com o senhor, e a maneira como aquilo se concretiza em comunidade. O único critério que eu sempre coloco para isso é você buscar correspondente nas Escrituras e em busca de alguma base teológica, se é que consegue fazer esse tipo de elaboração, e que essa resposta seja uma resposta em comunidade. Se você quiser como critério alguma coisa para você discernir o chamado de Deus, ou essa manifestação, digamos, mais sobrenatural ou mística da vocação de Deus, eu sempre recomendo que você busque um correspondente bíblico. Veja se no correspondente bíblico há uma base mínima teológica para a leitura bíblica que você está fazendo, e que isso seja feito em comunidade, especialmente com apoio e orientação de pessoas com maturidade suficiente, pessoas que já vivenciaram as experiências do reino de Deus. Mas Deus se revela então para se tornar conhecido de cada um de nós, E é nessa revelação que acontece o chamado. É claro que você tem o chamado mais geral e o chamado mais específico. É John Stott que também vai fazer essa separação. Ele vai chamar de chamado mais geral a nossa vocação para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Nós fomos chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Ser transformado de glória em glória até a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu vou